Nós fazermos essa homilia hoje, eu usei um livro que inclusive o padre Paulo Ricardo gosta muito de citar, como eu sei que bastante gente gosta do padre Paulo Ricardo. Eu vou usar o nome dele e depois qualquer coisa vocês podem falar, o padre está usando o nome do senhor. Você fala para ele, vai ser muito bom. Eu estou usando um livro que tem para vender aí, você pode procurar nas livrarias, acho que na livraria do Santa Carona tem. É um livro chamado Catena Áurea, vale muito a pena ter. Isso aqui é o tesouro do Evangelho. Quem escreveu? São Tomás de Aquino. Mas não é ele que escreveu, na verdade, né? Ele fez uma coisa incrível. Ele compilou todos os comentários patrísticos sobre os Evangelhos. Então ele fez uma obra monumental. Vale muito a pena. Tem algumas edições em espanhol, tem em PDF se você quiser baixar de graça, tem outras coisas, mas nada como ter um pedaço de papel na mão. Eu ainda sou das antigas. Papel é importante. Aqui é interessante, nós vamos olhar só 3 coisas nessa parábola. E se a gente fosse fazer um estudo do joio e do trigo, tem muita coisa que a gente pode aprender. Eu não sei se você teve oportunidade, se tem alguém do Rio Grande do Sul aí, se tiver alguém do Sul, dá um tchauzinho para nós ali no chat, para saber se tem alguém do Sul assistindo a missa. Porque no Sul tem os campos de trigo. E existe todo um mistério com o trigo. E o joio, eles são iguaizinhos. E é engraçado que não foi tirado porque tem essas 3 coisas que nós queremos falar que estão ligados justamente ao joio e ao trigo. Porque que realmente Jesus, ou melhor, o dono do campo, nós podemos falar que era Deus, não quis arrancar o joio junto antes, porque corria o risco de tirar o trigo. Mas existe algo maior ainda. O joio ele vai crescer junto, porque nós somos formados e preparados. E é isso que Deus quer, que nós aprendamos a crescer em meio, às vezes, à dificuldade. E você é convidado a aprender a crescer no meio da adversidade, para adquirir a virtude, muitas vezes, da paciência, da mansidão, e você adquirir as coisas que muitas vezes nos faltam, e principalmente para mim falta muito, porque às vezes eu fico... às vezes eu vejo algumas coisas, me irrita, né? Eu perco a paciência com certa facilidade, é uma virtude que eu sempre peço para Deus e ainda estou lutando para ter. Agora já estou começando a conseguir algumas vezes. Mas tem época que eu não consigo ter paciência, que eu vou explodir logo, né? Então, eu preciso. Por isso, Deus permitiu que nós aprendêssemos primeiro a crescer com o joio e com o trigo. É engraçado que quando você vai conhecendo um campo, se você fala com algum agrônomo, o joio, ele é engraçado que ele é um pouco mais resistente ou maior que o trigo. O trigo, conforme ele vai envelhecendo, melhor, ele vai amadurecendo no campo, ele vai se curvando. O joio ele vai ficando cada vez mais altivo. Só que é engraçado que o problema dos dois está justamente na raiz. O trigo ele tem a raiz profunda, porque ele vai tirar os nutrientes da terra lá embaixo. O joio não, ele tem a raiz em cima, porque ele é um parasita que se envolve nas raízes de vários ramos de trigo. Um joio é capaz de contaminar até 10 raminhos de trigo. Um só joinho. Ele vai enfraquecer outros 10 raminhos de trigo. Engraçado, né? Como o joio pode fazer. E até hoje, se a gente para olhar, os cientistas não sabem para que serve o joio. Porque é um grãozinho enrugadinho, sem graça, sem sentido nenhum, está lá só para encher as paciências. Mas está ali. Então, a primeira coisa, o joio foi permitido que ele crescesse para que nós aprendêssemos a ter paciência em meio aos outros que nem sempre concordam com a gente. Por isso que é engraçado se você acompanha o canal nesses meses todos, nós vamos fazer 5 meses de transmissão, você vai encontrar gente que concordou com muita coisa, continua participando da missa. Você vai encontrar gente que só entra para falar, tá celebrando a missa esquisita.
Você vai encontrar gente que vai achar bom que teve missa esses meses todos, e você vai encontrar aquele tipo que, eu acho que isso não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou aquele tipo que olha para a cruz e, porque o lado que foi feito e que não sei o quê, que transpassou, e reclamações sem necessidade. Às vezes se perde tempo, porque se perde o essencial por causa de um acidental pequenininho. Esse tipo de gente é joio. Mas que um dia, quem sabe, pode virar trigo. É por isso que Deus não arrancou. A segunda coisa é que nós vamos ver que é justamente isso que eu estou falando. Nós precisamos entender, na vida real, o joio é joio e acabou. Para Deus, nós podemos nascer joio. E eu vou falar de pessoas que nasceram joio e com o passar dos anos se tornaram trigo. O primeiro e principal deles, Paulo, era um grandíssimo joio. E com o passar do tempo se tornou trigo. Santo Agostinho era um grandíssimo joio. Vivia na farra, na bagunça. Com o passar dos anos se tornou trigo. São Camilo de Leles, nós celebramos essa semana que passou, o Guilherme gostou, né? Porque um dos seus biógrafos usou esse termo. Dizia que ele era tão devasso, que ele vivia na esbórnia. Você não sabe o que é, procura no Pater Asinorum. Mas ele era joio, e com o passar dos anos se tornou trigo. Então Deus não arranca a gente logo de cara e a gente não pode querer que os outros sejam tirados, porque essas pessoas podem mudar e vejam quantos se tornaram grandes ramos de trigo, quantos frutos essas pessoas produziram, como eles puderam dar tantas graças à igreja, mas no começo das suas vidas eles eram joio, porque faziam às vezes as coisas mais absurdas do mundo. Então nós temos que entender, a segunda coisa que o Evangelho quer que nós aprendamos é que nós podemos ser transformados, basta eu querer. Você que é esse grande joio que está me assistindo em casa, você pode ser uma pessoa diferente, basta você querer. É hora de a gente recomeçar. Eu aproveitar esta graça, este momento, para começar um novo momento na minha vida. A terceira coisa que nós vamos ver é que muitas vezes a gente, ainda bem que a gente não é Deus para julgar ninguém. Porque se a gente fosse Deus, já pensou eu julgando algumas pessoas? Eu julgando o Guilherme. Seria incrível, né? Porque já pensou se eu fosse Deus? Nossa Senhora. O Guilherme está se persignando lá atrás, meu Deus do céu. Então para pensar que se a gente não tem condições de julgar, ainda mais a gente mesmo, São Paulo já vai falar isso, né? Quem sou eu para me julgar? A mim mesmo. Quanto mais, muitas vezes, Deus vai ter misericórdia para olhar para nós. E é melhor o julgamento de Deus do que o dos outros. Por isso, a outra coisa que eu tenho que entender, o joio vai crescer junto com o trigo, para que no momento oportuno Deus faça a separação entre joio e trigo. Mas é Deus quem faz a separação. Não somos nós. Nós não temos direito de julgar e apontar o dedo. Significa o quê? Padre, então o senhor vai passar pano em tudo agora? Não. Tem coisa que a gente sabe que é errado e pronto, acabou. Eu não vou entrar no que é errado ou não é errado, porque se eu entrar, eu vou entrar em assuntos polêmicos aqui. E aí vai ter um monte de gente, né? Por exemplo, tem aqui na paróquia, desculpe, falam que eu sou meio homofóbico, né? Então eu não vou entrar nesses assuntos. Mas só para a gente entender assim, entender mais ou menos assim. Exemplo, tem um cantor que canta, né? Sim, eu não concordo com essa música. Mas ele canta assim: amar não é pecado, se eu tiver errado, que se dane o mundo. Se amar não é pecado, se eu tiver errado, que se dane o mundo. Quer dizer, amar, o importante é a gente amar e a gente ser feliz. Se eu estou amando, estou fazendo a vontade de Deus. Desculpe, isto é errado. A vontade de Deus não funciona desse jeito. Quem vive esse tipo de filosofia, traz no seu seio essa mentalidade, traz uma mentalidade pagã, não é a mentalidade de Cristo.
E o problema está justamente como eu tenho trazido na minha vida essa mentalidade. Por isso eu não tenho o direito de julgar, mas eu também não posso me excluir e muitas vezes ter um posicionamento, eu tenho que me posicionar. Eu não posso ser a favor dele, mas eu também não vou ficar acusando. Viu, seu pecador imundo, você... Meu papel não é acusar. Quem acusa é o inimigo de Deus, o diabo, aquele que veio para dividir. Meu papel é mostrar, a partir da minha vida, que eu ando correto. Que eu tento ser exemplo com a minha vida. Então eu olho para mim e deixo que o julgamento Deus vai realizar. Deus vai fazer. Por isso que eu acho incrível, às vezes, né, dentro da nossa igreja, e às vezes isso é triste, nós temos, às vezes, as divisões de correntes, né? Uns tradicionais, gostam de celebrar de costa, e aí os que gostam dessas coisas todas são lindos, lindos. Uma missa bem celebrada, tudo. Uma vez, uns anos atrás, eu fui no Pontifical com Dom Atanásio Schneider, que missa linda! Mas nem por isso eu vou dizer que a missa que Paulo VI deixou para nós, São Paulo VI, diga-se de passagem, não presta. Como eu já vi muito católico dizer, ou já vi gente dizer que deixa de ir na missa dominical se não for uma missa, desculpe, uma missa de João 23, porque vocês não celebram nem Pio V, é João 23. Então o que acontece? É tão triste, porque somos da mesma igreja, somos da mesma fé, temos a mesma Eucaristia, temos tudo igual, mas a gente quer quem está mais perto de Deus. Desculpe, nós não deveríamos ter isso. Eu tinha que aprender a olhar isso, eu olho para tudo que se tem lá. Eu acho lindo, maravilhoso. Mas eu tenho a minha espiritualidade e vivo essa daqui. Mas eu não desmereço aquilo que tem lá. E muitos de nós apontamos o dedo, acusamos as pessoas. É igual carismático com nova comunidade, né? As novas comunidades, muitas vezes, algumas se acham a salvação. Se você não for dessa nova comunidade, você está perdido. Está todo mundo no pau da goiaba. Aí é o que acontece. Aí tem uns carismáticos. E fica aquela disputa entre quem é mais, quem xanda mais, né? Sabe o que é xanda? Não sabe, não? É a oração em língua que eles fazem, né? Xanda lá, 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 lá. Então, o que é que acontece? Não deveria ter isso. Eu, que sou da renovação, deveria olhar e ver a beleza que existe dentro das novas comunidades, como as novas comunidades deveriam ter e olhar e ver a beleza de quem vive no meio do mundo e que não é menos santo de quem está numa comunidade. Mas muitas vezes nós fazemos o quê? Apontamos o dedo uns para os outros, acusando, cobrando, e muitas vezes até os movimentos, né? Se a gente parar para olhar, movimentos da igreja, cobrando-se um dos outros, focolares, com neocatecumenato, com não sei o quê, com isso, com aquilo, com comunhão e libertação, com legião de Maria, com apostolado da oração. Qual é o melhor? E nós deveríamos olhar e não ver isso, mas ver a beleza do que cada um traz em si. Por isso, assim como Agostinho vai apresentar aqui, Deus permite que nós vivamos essa experiência, porque o julgamento de Deus é o julgamento do misericordioso. Não é o julgamento daquele homem. E é engraçado que a gente espera assim, né? Já dizia Santa Faustina, Deus é misericórdia. Para quando? Para agora. A misericórdia de Deus é para já. É para hoje, é para esse momento. Na hora da morte, daí sim é justiça. Por quê? Porque ele deu a misericórdia em abundância para nós agora. Mas na hora da morte, justiça. Então vamos buscar agora a misericórdia de Deus. Por isso nós não podemos julgar uns aos outros, mas nós devemos aprender a olhar o que tem de belo. Né? Como eu já falei numa missa há umas semanas, um mês, talvez, 2 atrás, né? Você vai encontrar lá em Belo Horizonte o Padre Leonardo Wagner, coisa linda, a missa, linda missa celebrada, né? No rito tridentino bonito, lindo, bem feito, maravilhoso, mas não desmerece em nada a missa do padre que celebrou o rito de Paulo VI. É a mesma Eucaristia. E é uma vergonha para um católico dizer, se eu não tiver numa missa tradicional, prefiro não ir à missa, rezo o terço em casa. Herege, pecador, desculpe, mas você não merece a graça que você está tendo da Eucaristia. Porque muitas vezes
você vai precisar dessa Santa Missa e está preferindo pecar mortalmente. Faltar uma missa dominical, seja ela tradicional, seja ela Paulo VI, ou seja que missa for, é pecado ainda. E nós muitas vezes estamos esquecendo o valor do sacrifício da Santa Missa. Por isso que nós possamos olhar bem as 3 coisas que o Evangelho tentou nos ensinar nesse domingo. A primeira delas, aprender a crescer com os outros, mesmo que eles sejam chatos. O Guilherme gravou um vídeo, falaram um monte de bobeira no vídeo. Não tem problema, a gente tem que aprender a ter paciência e crescer com os chatos. Bom que no próximo vídeo ele vai fazer melhor. Se ele fez porcaria, no outro ele melhora. Se ele fez bem feito, ótimo, vamos apanhar, porque até Jesus apanhou sem merecer. 2, eu preciso aprender não só a ser paciente com os outros, mas eu posso aprender a ter paciência para esperar os outros a amadurecerem no tempo oportuno. É a segunda coisa do Evangelho. Nem todo mundo já nasceu trigo. Tem alguns que nasceram joio. E aí vão, com o passar dos anos, se tornando trigo, né? Quem dera eu pudesse contar algumas coisas que às vezes a gente já viveu no passado. A terceira coisa que Jesus quer nos ensinar é essa. Eu preciso aprender a esperar e saber que quem me julga é Deus. Por isso Santa Teresa vai dizer, o importante é o que Deus pensa de mim, não o que os outros pensam. Que você possa voltar nesse domingo para sua casa pensando nessas 3 coisinhas simples. Aprender a crescer em meio à dificuldade, aprender a ser paciente com os outros, esperar eles estarem no tempo certo para amadurecerem e saber que é Deus que nos julga. Por mais que os outros falem o que quiserem, é Deus quem tem direito de sentença na nossa vida. Que nós possamos aprender com o Evangelho de hoje e crescermos verdadeiramente para sermos católicos. E ao invés de a gente às vezes falar mal um dos outros, né? Que a gente aprenda a olhar a beleza que tem em cada uma das coisas. Né? Eu aprendo a olhar bonito, como já olho, aquilo que às vezes aqueles grupos mais tradicionais têm, né? E os outros aprendam a olhar o que aqueles que são mais carismáticos, talvez como eu, possam olhar e ver que beleza, que bom que tem tudo isso. Essa é a igreja de Deus. Por isso, nós somos a igreja mais que universal. Nós deveríamos ter o direito de usar esse nome universal. Por isso, a nossa igreja, ela é apostólica, católica, romana. Então, nós estamos vendo que nós temos o direito de ser mais do que universais. Talvez a gente seja, vamos dizer, intergaláctico. A igreja que tem direito de estar em todos os lugares. Então, que nós possamos saber olhar a beleza que existe em cada um dos grupos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja